Muito bom estar aqui com os irmãos esta noite. E bem-aventurado aqueles que leem a palavra. E também bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra. E que nós que falamos, nós que lemos, nós que ouvimos, que o Espírito Santo de Deus guarde os nossos ouvidos, a nossa mente, porque nós sabemos que temos um adversário que ele é chamado de ladrão, e muitas das vezes ele rouba as palavras do Senhor de nós, e que nesta noite, estejamos com nossos ouvidos atentos e o nosso coração. A palavra que escolhi para falar para os irmãos nesta noite, o dia do Senhor. Foi no dia 25/9, na minha meditação, eu comecei a rascunhar, e a palavra de Deus é muito rica, irmãos. Eu fico pensando, quem somos nós para entender a palavra, a não ser pelo Espírito Santo de Deus? Ela é profunda, e nós somos privilegiados quando lemos e quando ouvimos esta palavra, e que o Espírito de Deus aplique no nosso coração. O dia do Senhor. O livro que eu escolhi o livro de Obadias. Talvez alguém, existe esse livro na Bíblia? Talvez alguém não sabe, mas ele tem apenas 21 versículos. E os livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento, estamos os profetas menores ou os profetas maiores, é pelos escritos que eles são conhecidos. Entrelaça com toda a Bíblia. E nós vemos no versículo 15 do livro de Obadias, diz assim: que possamos entender o dia do Senhor, conforme eu vou falando aqui, que o Espírito Santo de Deus, que aplicou no meu coração, ele possa aplicar no coração dos irmãos, no coração da igreja, e que levemos isso para a resposta de algumas pessoas, porque nós vivemos no mundo de hoje, irmãos, de muita confusão. Se não estudarmos e não procurarmos do Senhor a direção correta, nós podemos ser enganados em muitas coisas. E o Espírito do Senhor falou a Obadias, Deus falou a ele e diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. O dia do Senhor. A expressão o dia do Senhor é usada pelos profetas do Antigo Testamento com o significado de um tempo na história. Às vezes o dia do Senhor vai ser no juízo final, no dia do arrebatamento. Não, um tempo na história da humanidade, quando Deus intervém diretamente para levar salvação a seu povo e castigo aos rebeldes, aos que recusarem a sujeitar a soberania de Deus. Consequentemente, a primeira vinda de Cristo e a era da igreja começaram outra fase do dia do Senhor. Consequentemente, a primeira vinda de Cristo, quando ele veio à terra, que nasceu e morreu por nós,
e ressuscitou e está na direita de Deus. E a era da igreja, como nós representamos aqui, a igreja do Senhor nesta localidade, e cada um de nós pessoalmente que somos igreja de Deus, noiva do Cordeiro de Deus, nós cantamos um cântico aqui, né? Dançar com o Senhor, né? Que coisa linda. Como participantes nesse aspecto do dia do Senhor, a igreja pode invocar Cristo ressurreto para derrubar as forças espirituais que impedem a obra de Deus neste mundo presente e trazer bênçãos incontáveis. Amém? Olha, como igreja, como eu posso, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus na minha vida, trazer conta, bênçãos incontáveis para este mundo, para onde eu passar, para onde eu estiver. Veremos 3 aspectos do dia do Senhor. Isso fica claro ao se comparar Isaías 61, versículo 1 até o 3 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa de vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, Jesus citou este versículo e a parte do versículo 2 na sinagoga de Nazaré. Lucas 4, 17 e 20. Indo para Nazaré, a partir do versículo 16, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga onde os judeus reuniam para ouvir do Velho Testamento, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E diz, então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Sofonias estava ligado nestas coisas, Obadias estava ligado também nestas coisas. Nós vemos que Jesus citou este versículo, parte do versículo 2 da sinagoga de Nazaré, como não lemos aqui, começa a primeiro aspecto do dia do Senhor, nessa citação: eu estou aqui. Ali, ele afirmou que o texto descreve a essência do seu ministério. O que diz aqui? Ele, Jesus, veio para falar, para os pobres, para proclamar libertação aos cativos, e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano. Jesus, ele afirmou que o texto descreve a essência do seu ministério. De igual forma, descreve o ministério básico que ele passou à sua igreja. Mateus 10, 1.
para lermos o texto. Ele diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus concede aos seus 12 discípulos o poder delegado que ele mesmo possuía, isto é, a autoridade para avançar com o ministério messiânico em direção à cura do mal. Então nós vemos, o dia da vingança que é citado aqui, pertence à segunda vinda de Cristo, não é nesta vinda. Então, a primeira aspecto da vinda do Senhor, ele chamou os seus discípulos e passou essa função para eles, que hoje nós também recebemos através dele, como igreja, a autoridade do Senhor. A segunda fase, o segundo aspecto do dia do Senhor, nós vamos encontrar em Joel 2, 28 e 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha a diferença. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Olha como Jesus apresenta coisas a por vir. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles a quem o Senhor chamar. Irmãos, aqui nós vemos a igreja de ontem e de hoje. Aquilo que o Senhor autorizou a igreja do Novo Testamento, nós também temos, e devemos tomar posse disso, porque o Espírito nos leva para isso. Diz aqui: e acontecerá o julgamento de Deus no final desta era. Eu não sei qual é o final desta era, mas nós hoje vivemos um dia representativo do dia do Senhor, como igreja. O que ele diz? Derramar significa uma grande abundância. O Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, Ele quer derramar sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós aqui, coisas de abundância. Muitas das vezes vivemos uma pobreza espiritual, porque não buscamos a abundância que está em Cristo Jesus. A igreja do Senhor, nos dias de hoje, está passando por grandes necessidades espirituais, porque na realidade nós não buscamos o Senhor verdadeiramente. Nós trocamos muitas das vezes as bênçãos de Deus por bugalhos, por coisas passageiras deste mundo. O Senhor quer que eu seja abundante, e que luta que nós temos, e cada um de nós temos no dia a dia, para isso. Toda a carne alcança todas as idades e condição social. Naquela época tinha alguém privilegiado que tinha isso, mas hoje não, é todo lugar. Qualquer um que buscar o Senhor o encontrará, e terá abundância de vida. Não existe elite espiritual.
Profetizar, diz lá no texto, um profeta é alguém que vê e fala de Deus. Não é aquele que fala dele mesmo, que ouviu falar. Alguém que vê. Eu vi algo na palavra, então eu posso falar. O Espírito me mostrou. E fala por Deus. Deus nos deu já a palavra. E Ele, através do Espírito Santo, pode colocar palavras nos meus lábios para pessoas. Mas em Deus, e o Espírito vai me dar discernimento. Sonhos e visões. Não mais seria relegado a povos, até mesmo a poucos, né? Não é povos, não, relegado a poucos, e até mesmo para os jovens. Os nossos jovens que estão aqui, você já teve alguma visão de Deus? Você já teve algum cântico espiritual em comunhão com Deus? Você já teve uma experiência quando lê a palavra de Deus? Aqui está falando que os jovens terão visões. Não era o privilégio dos anciãos daquela época. Agora, como igreja, seja o que tem 72 anos, 50, 60 ou 20, todos nós podemos receber dessa unção do Senhor. É apenas buscar com profundidade. E quando acontecem essas coisas na nossa vida, elas nos trazem experiências que vai nos sustentar até quando, se pudermos viver neste mundo até 100 anos, porque não sai do nosso interior. Eu lembro-me quando aqui no fundo do auditório tinha aquela casinha que era a casa de coelho, separada no meio para termos reuniões. Eu comecei a louvar o Senhor e cantei um cântico que até hoje mexe comigo. Aquilo mudou a minha posição de quem era, de adorador ao Senhor. Quando eu estou louvando ao Senhor, eu sei o que o Senhor quer de mim, o que Ele falou por mim, eu quero todas as vezes. Jovens, você já sonhou com alguma coisa de Deus? Deus já te deu sonhos? Eu tenho anotado comigo, irmãos, eu passo esse exemplo para os jovens que estão aqui. E para nós que já estamos mais velhos, podemos ver essas coisas. Eu tenho anotado na minha pasta ali, um sonho que eu tive. Que marcou. Palavra. Eu lembro-me quando eu saía pela manhã, eu trabalhava na chamada Mobiliadora Canaã. Eu pegava um ônibus cedo, ia para reunir com os jovens lá na chamada Batista de Betel, lá em Santo Quatro, um grupo de irmãos que saiu de Sião. Certo dia, um grupo de jovens orando, nós ajoelhados. Irmãos, eu não esqueço disso. Isso mexe com o meu interior, com a minha mente. Eu estava com uma dificuldade. Eu estava de joelho orando, falando com Deus aquilo, baixinho. E um jovem, uns 2 metros depois de mim, começou a falar algo para mim. E eu ali, naquele momento, irmãos, falei para mim mesmo: Senhor, é comigo que tu estás falando? Eu falei para mim mesmo. Na mesma hora ele respondeu: é contigo mesmo que eu estou falando. Irmãos, isso é uma realidade que eu experimentei. O Senhor me mostrou nessas coisas quando eu era jovem. Isso me marca até hoje. Viu, nossos jovens? Busca o Senhor. Todos nós. A experiência que você pode ter com o Senhor, você jamais. Servos e servas, todos sem precedentes. Servos e servas. Para Deus não tem posições.
O irmão que se acha mais humilde, mais simples, buscando ao Senhor, o Senhor vai o abençoar tanto quanto que ele não vai entender. Esse segundo aspecto, irmãos, da vinda do dia do Senhor, aconteceu em Atos. Atos 2, nós conhecemos muito bem o início da igreja do Novo Testamento, quando eles estavam reunidos, 2:16 a 21. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que eu li aqui. O que o profeta Joel falou, Deus falou com ele, o Espírito falou com ele, e aqui está se cumprindo em Atos 2, para a igreja daquela época, e é para nós hoje, nós vivemos esse tempo. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Está vendo os últimos dias? Diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você não tem experiência de salvação ainda, invoque ao Senhor, aonde estiver, aqui, nesse momento, porque nós que estamos aqui como igrejas, Jesus a qualquer momento pode nos tirar daqui. A bolsa da Fátima vai ficar pendurada naquela cadeira ali, ó. Ou alguém vai ficar e pegar a bolsa. Ô Fátima, leva a sua bolsa. Amém? Aguardemos. Últimos dias refere-se à era que vai de Pentecostes ao retorno de Cristo. Eu estou aguardando o arrebatamento, tá? O retorno de Cristo é outra coisa. Nos ares. Hebreus 1, 1 e 2. Hebreus 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas as vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, o último dia, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O seu ser aqui é o Deus Todo-Poderoso. Jesus representa. O ser aqui é o S maiúsculo. Eu quando escrevo algo, ele, eu sempre coloco ele
Ele com letra maiúscula. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Irmãos, para entendermos esses 3 versículos aqui, entendermos Deus, temos que aceitar seu único Filho como nosso Salvador e Senhor. Assim Ele nos falará através do seu Filho. Muitas vezes, isto é, porções referentes a livros, desde Jó, 2.200 anos antes de Cristo, até Neemias, 400 antes de Cristo. Deus tem falado. Deus tem falado desde Gênesis até o Apocalipse. A palavra se complementa, os contextos se encaixam. Quando a gente vê lá em Gênesis que Deus olhou para a terra e a terra estava violenta, Ele falou assim: eu vou julgar a humanidade e destruir isso aqui com água. A terra hoje em dia não está menos violenta do que era em Gênesis. E Pedro diz lá: e os elementos ardentes se fundirão no final. Tudo vai ser queimado. Essa casa aqui, Deus não precisa disso. Hoje nos fala através de Jesus. Temos ouvido Jesus através da sua palavra? O terceiro aspecto da vinda de Cristo irá iniciar, a segunda vinda de Cristo irá iniciar o terceiro aspecto do dia do Senhor, durante o tempo em que o governo pessoal, justo e universal de Cristo irá restaurar a ordem de Deus na terra. E como igreja nós já estaremos com o Senhor. Aqui já está tocando lá no milênio. Isaías 11, 6, 9. Diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. A gente não escapa da nossa mente isso, né? O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Esse é o terceiro aspecto do dia do Senhor, hein? Nós já estaremos com o Senhor. Estou dizendo apenas agora o depois. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, isso tem que estar no nosso coração, este desejo, estar com o Senhor. Lá na frente nós vamos presenciar isso. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. São características do reinado de 1000 anos. E a paz entre os homens e os animais, haverá paz na terra. Essa imagem simbólica da tranquilidade pastoral perfeita tem sua origem no fato de a terra estar cheia do conhecimento do Senhor, quando o Senhor Jesus estiver reinando.
O cumprimento final do dia do Senhor aguarda a vinda total do novo mundo, que está por vir, com seu novo céu e a nova terra. Interessante que em Ezequiel 47, de 1 a 12, nos fala de um rio, né, de abundância de águas, que a pessoa lá mediu, e as águas estavam pelos artelhos. Depois ele fez outra medida pelos joelhos. Depois a água estava profunda, né, mergulhado, tinha que mergulhar na água. A gente vê lá isso em Ezequiel 47, 1, 12. Águas contínuas de bênçãos, quer dizer este texto, irmãos. Vão acontecer estas coisas. João 7, 37, 38. O que que diz? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede de Deus, de Jesus, vai a Ele. O homem não pode saciar a tua sede. O chamado líder espiritual talvez não esteja saciando a sua sede. É só Jesus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê em Jesus, meu irmão? Aqui diz que do meu interior fluirão rios de água viva. Eu mergulharei nesta água. Eu não terei apenas água pelos artelhos ou pelo joelho. Eu tenho que mergulhar nessas águas. Isto ele diz com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, que veio no capítulo 2 da igreja, né? Águas contínuas de bênção, hoje nós podemos experimentar isso. Jesus, esse rio é semelhante ao mencionado em Apocalipse 22, de 1 a 5. Este rio é mencionado 22, de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O dia que o Senhor estará reinando. No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, estará a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estarão o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e à sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos do século. Aqui diz o seguinte: nunca mais haverá qualquer maldição, impecabilidade perfeita. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, governo perfeito. Os seus servos o servirão, serviço perfeito. Contemplarão a sua face, comunhão perfeita. E na sua fronte está o nome dele, semelhança perfeita. Então já não haverá noite, bem-aventurança perfeita. E reinarão pelos séculos dos séculos, a glória perfeita. Ambos estão associados ao rio que havia no jardim do Éden. O rio simboliza a vida que vem de Deus. A vida abundante só vem de Jesus, vem de Deus, através do Espírito Santo. Neste mundo você não vai encontrar a vida abundante. É tudo passageiro. Começa às 7 da noite, vai até de madrugada. Quando você ao amanhecer o dia, já está decepcionado.
a vida que vem de Deus e as bênçãos que fluem do seu trono. A árvore da vida, símbolo de vida eterna e contínua. Ver a face, o ser humano glorificado. Eu vou ver a face do Senhor. O nome dele, propriedade de Deus e cidadão dos céus. O nome dele. O rio simboliza as bênçãos de Deus. Salmo 46. No versículo 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. São as bênçãos de Deus derramando, e Deus está derramando sobre nós. A árvore da vida sugere vida abundante. A maldição de Deus é tirada para sempre. Os redimidos desfrutam de perfeita comunhão com Deus e o Cordeiro. Aí você voltando lá em Apocalipse 3. (12 e 13). É uma palavra que o Senhor diz a cada um de nós que estamos aqui. Ao vencedor, alguma coisa tem te derrotado? Atitudes, pensamentos, ações que não condiz com a palavra de Deus, vida que não condiz com a palavra de Deus. Coisas que não glorificam a Deus na vida. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando Jesus disse isso, ele falou à igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E para cada um de nós que estamos sentados aqui nesta noite. Ao vencedor. Quem é o vencedor? Todos os cristãos verdadeiros em Cristo. Todo cristão verdadeiro. Porque cristão pode ser um apelido, apenas um nome. É diferente daqueles que estão verdadeiramente em Cristo, nas águas de Cristo. O meu nome. Jesus nos revelará o seu novo nome. Você quer saber qual é o novo nome de Jesus? Eu conheço Jesus escrito na Bíblia, mas tem um nome dele. Vai ser revelado lá. E que cada coração aqui nesta noite anseia por isto. O dia do Senhor em que tudo será transformado. E as manifestações dele têm acontecido lá na igreja do Novo Testamento, e está acontecendo nos dias de hoje, e continuará acontecendo. E que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um de nós, e que o Espírito Santo do Senhor aplique no seu coração que você ouviu nesta noite, e viva a vida de Jesus. A palavra de Deus que ele é a fonte de água da vida. Fora dele não existe vida.